Olá, ouvinte do Podcast Espírita. O objetivo desse podcast é sempre trazer informação e explicação para que você possa refletir e despertar o seu melhor. É sempre um prazer estar aqui com você. Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Miésio. Quero agradecer você que está sempre aqui me ouvindo, sempre me prestigiando. Todos os podcasts estão disponíveis no site www.institutochicoxavier.com na seção podcast. O nosso podcast é dividido em duas partes. Na primeira parte desenvolvemos um tema, na segunda parte temos a meditação, o momento de relaxar, o momento de melhorar suas energias. No nosso podcast número 9, continuaremos falando sobre reforma íntima para pessoas comuns. Hoje falaremos sobre o subtema inteligência emocional, inteligência espírita. Então, pessoal, o que é inteligência emocional? O que seria inteligência espírita? Qual a diferença entre elas? Segundo estudos realizados pelo psicólogo Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, da editora Campos Elsevier, de 1995, 90% da diferença entre as pessoas que obtêm grande sucesso pessoal e profissional e aquelas com desempenho apenas mediano se deve a fatores relacionados à competência dos comportamentos, mais do que às habilidades aprendidas na escola. O conjunto dessas competências é o que podemos chamar de inteligência emocional. Elas têm 5 componentes principais. O primeiro é a autopercepção, que é a capacidade das pessoas conhecerem a si próprias, em termos de seus comportamentos frente às situações de sua vida social e profissional, além do relacionamento consigo mesmo. Autocontrole, ou capacidade de gerir as próprias emoções, seu estado de espírito e seu bom humor. Automotivação, capacidade de motivar a si mesmo. Realizar tarefas e ações necessárias para alcançar seus objetivos, independente das circunstâncias. Empatia, habilidade de comunicação interpessoal, de forma espontânea e não verbal, e de harmonizar-se com as pessoas. Práticas sociais, capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipe. Em qualquer área da atividade humana, pessoas com estrutura emocional sólida conseguem melhor produtividade, melhores resultados e até uma melhor energia em volta de si. Há cerca de 150 anos, Ralph W. Emerson cunhou a frase: "O caráter é superior ao intelecto". David Goleman enriqueceu as discussões em torno da disparidade entre o caráter e o intelecto em seu livro Inteligência Emocional, ao demonstrar que afeições, medos e preocupações são tão importantes para as experiências que acrescentam conhecimento ao indivíduo. Agora vem Robert Coles e retoma a questão no seu livro Inteligência Moral das Crianças, abordando-a no que ele chamou de inteligência moral, a qual diz que não é adquirida apenas com memorização de regras e regulamentos em discussões abstratas nas aulas ou da obediência às normas da casa. A criança é uma testemunha sempre atenta da moralidade dos adultos ou da falta dela. O mais persuasivo ensino moral que os adultos podem dar é pelo exemplo. O testemunho de vida, a nossa maneira de ser, de falar, de se relacionar com os outros. Tudo isso é absorvido lenta e cumulativamente por nossos filhos e alunos. É uma longa batalha educar nossos filhos para serem bons. O lar é a base de tudo, diz Coles, professor de ética social em Harvard. No que pese o valor das considerações de Robert, notadamente para uma sociedade tão apegada aos títulos acadêmicos, do que as emite, para saber se as aceita e as adota, Emmanuel antecedeu-se nessas conclusões há mais de 50 anos, ao apresentar no livro O Consolador a questão 110. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. No mesmo sentido, e há mais de 140 anos, em O Livro dos Espíritos, na resposta da questão 582, encontramos a orientação dos espíritos luminares, que nos dizem: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam na senda do bem. Nesse mesmo livro, nota de Allan Kardec, ao que foi respondido à pergunta 685A, enfatiza a necessidade de educação moral, como formadora ou transformadora de caráter. Como vemos, o Espiritismo vem tratando desses assuntos da atualidade há mais de um século.
Logo, quem do Espiritismo toma conhecimento de suas lições se enriquece, colocando-as em prática, progride tanto intelectual como moralmente. Adquire o que de nossa feita, aproveitando o gancho, denominamos inteligência espírita. A inteligência espírita é abrangente o suficiente para conter as demais inteligências, pois vai muito além. Baseia-se no espírito, ser inteligente, antecedente e sobrevivente à vida. Nele identifica a semente e o fruto, a origem das demais inteligências. Viana de Camargo nos diz sobre o desenvolvimento da inteligência espírita. Quando os ensinamentos espíritas forem bem compreendidos, examinados, absorvidos pelo homem, esses mudarão o comportamento social em razão da modificação moral que cada ser se imporá, erguendo-se uma comunidade pacífica e justa. A esprarai-se, generosa, por toda a parte, auxiliando a transformação da terra, regenerada e luminosa, que seguirá no rumo da destinação que a espera, como seus habitantes, hoje em lutas cruentas e rudes por haverem abdicado das armas do amor, da mansidão e da fraternidade. Enquanto a sociedade, de um modo geral, somente consegue dispor e aplicar de maneira esparsa e aos poucos cada inteligência, nós que já nos acercamos à inteligência espírita e já conseguimos vislumbrá-la, podemos penetrar-lhe mais um pouco, retirando-lhe o néctar, fortalecendo-nos e vitalizando-nos com seu poder nutritivo. E se bem aplicada na vida diária, dará ao ser tal magnitude que se sentirá um homem novo, com visão suficiente para ter olhos de ver o caminho, a verdade e a vida, e ouvidos para ouvir Jesus a dizer: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A doutrina espírita vem colocar o Evangelho do Cristo na linguagem da razão, com explicações racionais, filosóficas e científicas. Mas vejamos bem, sem abandonar, sem deixar de lado o aspecto emocional, que é colocado na sua expressão mais alta, tal como pretendeu Jesus, ou seja, o sentimento sublimado, demonstrando assim que o sentimento e a razão podem e devem caminhar pela mesma via, pois constituem as duas asas da libertação definitiva do ser humano, o amor e a sabedoria. A questão 627 do Livro dos Espíritos traz-nos primorosa síntese das finalidades do Espiritismo, e a certa altura da resposta transmitida pelos Espíritos superiores afirma: o ensino dos Espíritos tem de ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar a ignorância, e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido da lei, do amor e da caridade. Vamos nos lembrar, pessoal, nunca é tarde para o nosso crescimento pessoal, o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, nossa inteligência espírita. Agora vamos à segunda parte do nosso podcast, vamos para a nossa meditação. Ah, meu Deus de luz, meu Deus do bem, Deus que comanda a complexa história da humanidade, Deus que criou tudo o que existe, Deus que criou a eternidade, Deus que é uma fonte de vida, Deus que me alimenta nessa caminhada, nessa subida. Quero nesse instante depositar toda a minha fé em Ti, pensar em Ti, viver em Ti, exalar o meu amor. Eu quero ficar no bem. Se as coisas estão mal, é porque ainda não chegou a hora, é porque não estou no bem. Quando chegar a hora, você vai sentir que está tudo bem, tudo acaba sempre no bem. Então eu não vou ligar para o caminho, não vou ligar para as pedras, não vou ligar para os desafios, nem para as coisas que querem me impressionar, nem para a maldade que quer me fazer temer. Estou confiante no bem, tenho certeza na pureza humilde do coração. Minha opção é a essência da razão, do bom senso, do eterno bem. A loucura desse mundo é velha, velha demais para me espantar. Por isso nessa hora estou no meu momento de calma. Por isso tudo bem, tudo está bem e tudo flui bem na minha vida. E tudo derrama uma luz na certeza de si bem, no meu trabalho, nas pessoas com quem eu converso, nas pessoas que eu cumprimento pela rua, nos assuntos que eu tenho a resolver. Meus olhos
tem a luz da compreensão. Minha boca, a docilidade do amor divino. O meu coração tem a direção da certeza do bem. Eu sigo com certeza, na certeza que o bem se revela. Quando eu estou no bem, a minha presença pode se transformar na força que atenua, na resposta que chega, no sorriso que amena, na mão que assiste, no coração que tem a esperança da renovação. O mal-estar das pessoas não me incomoda. Caminho pelo cemitério das ilusões, caminho lado a lado com a ignorância, e sabemos que tudo é pela ação de uma grande inteligência. Não temos nada a comentar. Usamos o nosso tempo para criar, fazer e realizar, sempre no bem. Um grande abraço, um grande dia para você, uma grande semana e até o nosso próximo encontro.